Senhor. Amém. Graças a Deus, estamos aqui na casa do Senhor para darmos continuidade a esse estudo, sobre Cristologia. Para quem não acompanhou desde o primeiro dia nós falamos sobre os nomes de Jesus, Quem lembra desse dia? Nós falamos sobre os nomes de Jesus. Depois nós falamos sobre as duas naturezas, Na última terça-feira nós falamos sobre as duas naturezas de Cristo, a natureza humana e a natureza divina. E hoje nós vamos falar sobre a unidade da pessoa de Cristo, que é a junção dessas duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Mas vamos ler os mesmos ou versículos parecidos? A Bíblia é assim, nós vamos inculcando até nós ficarmos igual o pastor Paulo aí, recitando os versículos de cor e salteado, É assim que a gente tem que ser, engolir a palavra do Senhor e começar a falar dela sem precisar olhar, Que ela já esteja no nosso coração, amém? Antes de nós iniciarmos, vamos fazer uma oração? Deus querido, Deus maravilhoso, obrigada, Senhor, por esse momento que nós estamos aqui na sua casa, Senhor, nesse momento, Senhor, de grande comunhão, que nós estamos aqui para ouvir a sua palavra, para entender a sua palavra. Meu Deus, eu peço que através do seu Espírito Santo, o Senhor venha derramar sobre mim, Senhor, entendimento. Meu Deus, que não seja eu, mas o seu Espírito Santo a falar com essas pessoas. Deus, derrama da sua graça, do seu poder e da sua misericórdia. Fica conosco para que o seu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Pode abaixar um pouquinho meu microfone, por favor? Obrigada, viu? Então, irmãos, ao falarmos de Jesus, muita gente fala assim, talvez pense, não vou ao culto de ensinamento porque não tem uma palavra direcionada para mim, é só estudo. Mas quem aqui já ouviu Deus falar com você através do estudo? Quando a gente está fazendo o estudo, Deus está falando com a gente. Pelo menos quando tem palavras que a gente até estremece na hora que vai preparar, porque Deus começa já a tratar com a gente ali, a rasgar mesmo, por dentro e por fora. Então, independentemente de ser estudo, independentemente de ser uma pregação expositiva, fato é que essa é a palavra de Deus. Fato é que nunca você vai entrar aqui e sair daqui vazio. Fato é que ela é alimento. Fato é que ela é agente transformador na nossa vida. Então, mesmo que seja um culto de ensinamento, eu garanto no nome de Jesus que jamais você sairá daqui do mesmo jeito que você entrou, Hoje nós entenderemos que as duas naturezas de Jesus, elas não existem somente para que façamos algum tipo de divisão. Nesse tempo Jesus era homem, nesse tempo Jesus era Deus. Mas que fique claro, ficou claro para nós primeiro que Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Isso está claro para nós, certo? Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas em uma pessoa só. Está claro para nós. E aí ficou claro para nós na terça-feira passada que Jesus, ele sendo Deus, Filho de Deus, ele desceu aqui na terra e se tornou homem. Certo? Isso ficou claro para nós. Só que o que não nessa terça-feira, o que eu quero explicar para vocês? Que apesar de Jesus ter vindo aqui, encarnado e se tomado a posse de um corpo de homem, ele não tinha duas personalidades. Ele continuou sendo uma pessoa. Ele continuou sendo Deus. Ai, que difícil. Nós vamos chegar lá. Assim como a gente não consegue dividir Pai, Filho e Espírito Santo, essa é uma parte também da unidade que vai valer a nossa fé, certo? A nossa fé. Então Jesus estava aqui conosco, andando na terra, fazendo os seus milagres, sendo homem, Mas no entanto ele não se dividiu.
Em nenhum momento ele falou assim: eu sou o Jesus homem agora. Agora eu vou ser Jesus Deus. Alguém já viu aqueles desenhos folclóricos onde a cabeça é homem e a parte inferior é animal? Muitas vezes a pessoa pensa isso de Cristo: metade humano, metade Deus. E não é isso, tá? Então nós estamos falando desse desenho somente para dizer que essa divisão não pode acontecer na nossa cabeça. Certo, irmãos? Por mais que nós aprendemos aqui na terça passada natureza divina e natureza humana, não é para nós termos essa divisão na nossa cabeça. Ele não era duas pessoas. Nós ainda estamos falando de uma só pessoa. Nós estamos falando de Deus perfeito, um Deus que fez-se homem, tomando um corpo verdadeiro. Quando fala assim, tomou um corpo verdadeiro, ele tomou mesmo um corpo de um homem, né? Ele não se transformou num homem, ele tomou o corpo de um homem. E tinha uma alma racional, um espírito. Por que é importante nós aprendermos isso? É importante nós aprendermos isso porque existem muitas heresias. O que são heresias? O que são heresias, irmãos? Ideias falsas que ideias falsas, mentiras, pegar uma verdade, transformar essa verdade em mentira, né? Muitas vezes as pessoas estão chegando até a sua casa, batem lá na sua casa com a Bíblia na mão. Puxa, é impossível que essa pessoa vai falar mentira, pois pode acontecer ali uma mentira, porque uma verdade mal explicada, ela também pode se tornar uma mentira. Então, Cristo, ele se tornou um redentor e um mediador, tudo numa só pessoa. O que é o redentor? Aquele que redime do pecado. O que é o mediador? Aquele que faz a amizade entre o ser humano e Deus. Porque se nós não tivéssemos Cristo como nosso mediador, nós já teríamos sido engolidos vivos pela ira de Deus, porque nós somos pecadores. Lá em Romanos 4 fala sobre a lei e a fé. Nós sabemos que se nós falarmos assim, vamos cumprir a lei e deixarmos a fé de lado, nós sabemos muito bem que nós vamos falhar. Ou alguém aqui consegue cumprir a lei, os 10 mandamentos todos os dias, sem falhar? Não consegue. Ainda que queiramos, ainda que nós vamos pecar. E ao pecar, nós transgredimos a lei. E ao transgredir a lei, nós provocamos a ira de Deus. E para que nós não sejamos fulminados pela ira de Deus, existe o mediador. Entendeu o papel do mediador? Existe o mediador, Jesus Cristo, homem. E essas naturezas, as duas naturezas de Cristo, elas são inseparáveis. Elas são unidas, sem transformação mágica. Não tem composição, não tem confusão, não tem nada químico ali. Então, pensa que ele não é metade, ele é 100% homem, 100% Deus. Então nós podemos afirmar que é um dilema para a mente humana. Como pode um homem, alguém, 100%, não é metade, é 100% homem, 100% Deus? Como pode? Como pode ter andado aqui na terra, ter feito milagres, sinais e prodígios, sendo 100% homem também? Então lá em Hebreus capítulo 2, versículo 7, nós vamos iniciar nosso estudo então em Hebreus capítulo 2 e o versículo 7. Algumas explicações que o Novo Testamento, os autores do Novo Testamento, em especial Paulo,
Claro que a carta de Hebreus nós não temos uma afirmação de que foi o apóstolo Paulo quem escreveu, mas nós podemos sugerir que sim, pelo teor da carta, pelo estilo da carta, mas vamos falar assim, o autor de Hebreus, né, e o restante das cartas que foram escritas por Paulo, todas elas querem colocar de forma aberta, de forma explícita, quem era Jesus. Existe uma preocupação de Paulo em explicar quem era Jesus. Então diz assim, versículo 7: Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das suas mãos. Esse versículo, o autor de Hebreus está dizendo, em outras palavras, que Jesus, durante a sua passagem pela terra, ele sofreu as aflições no corpo de um homem, as mesmas aflições, e se tornou um pouco menor do que os anjos. Por quê? Porque ele não podia usar da sua glória divina. Então ele se tornou um pouco menor do que os anjos, porque ele foi ali assumindo o quê? A limitação humana. Ele não pôde, os anjos poderiam voar, Jesus não podia voar ali na frente das pessoas. Mas não é que ele não podia, ele podia, mas não, nesse momento não era apropriado. Ele podia pegar o exército que estava o prendendo e destruir. Ele podia tantas coisas. No entanto, ele se conteve. Ele esteve ali limitado ao que Deus providenciou que ele fizesse. Isso significa que a sua natureza divina, ela ficou temporariamente obscurecida, ela não desapareceu, ela ficou temporariamente adormecida ali, porque não era o tempo, não era a hora, não era o momento. Então, fizeste um pouco menor do que os anjos. Na carta de Filipenses, capítulo 2, e o versículo 6 ao 8, hoje nós vamos ler bastante. Filipenses, capítulo 2, versículo 6 ao 8. Filipenses, capítulo 2, versículo 6 ao 8. O livro de Filipenses fica depois de Efésios e antes de Colossenses. Vamos esperar que todos encontrem. Filipenses, capítulo 2, versículos 6, 7 e 8. Quem achou diz amém? Amém. Versículo 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Muitas seitas pegam esse versículo aqui, porque em algumas Bíblias não está aniquilou-se, está esvaziou-se. Em algumas traduções, que Cristo se esvaziou. Está certo, está certo. E o que essas seitas explicam? Que quando Cristo se esvazia nesse versículo, eles querem defender que Cristo não era Deus, que ele era homem, só homem, porque ele se esvaziou. Mas não, o entendimento que o Senhor nos dá através desse versículo é que Cristo reteve os seus privilégios de ser Deus. Amém? Então ele se esvazia da sua glória, ele se esvazia do seu privilégio. Então ele chega no mundo como um bebê judeu, de uma forma simples, numa manjedoura, de uma mulher simples, de um nascimento simples, porém de um gerar divino. O gerar de Cristo foi divino. Todo o resto
forma humana. E ele nunca deixou de ser Deus, mesmo se esvaziando de si. Ele nunca deixou de ser Deus. Enquanto ele teria o direito de estar sentado no trono ao lado de Deus, ali ele assumiu a forma de servo. E servo obediente. Além de ter assumido a forma de servo, assumiu a forma de um servo humilde e obediente. Então, ele se adequou ao mandamento de Deus. Então, não houve uma transformação. Quando fala assim, Cristo encarnado, ele se transformou em homem. Não. Ele se apossou de homem. Ele se apossou das qualidades humanas, mas continuou sendo Deus. Ele reteve o seu poder, mas continuou sendo Deus. Quando fala esvaziou-se, está dizendo aqui também que ele deixou de ser onipresente nessa hora. Jesus, como homem, ele não podia estar num lugar ao mesmo tempo que outro. Mas Deus pode? Não pode? Hoje Jesus está aqui e também está em outra igreja. Hoje ele pode. Mas enquanto ele era homem aqui na terra, ele tinha esse poder, mas ele reteve. Então é esse o ponto de esvaziar-se. Ele se esvaziou da sua onipresença, da sua onipotência, da sua onisciência. Mas não quer dizer que ele não era onisciente, onipotente, onipresente. Amém? Os irmãos entenderam? Então, em 1 Timóteo nós vemos no capítulo 2, no versículo 5, a confirmação disso, né? Quando a própria Bíblia defende a divindade de Cristo e o seu papel aqui na terra, né? 1 Timóteo, capítulo 2 e o versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 2 e o versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 2 e o versículo 5. É importante que nós leiamos as passagens para que nós saibamos defender a nossa fé, né? Para que quando nós formos questionados pela nossa fé, nós saibamos defendê-la com argumentos. Não assim, eu acho, eu ouvi falar, na minha igreja um dia pregou. Não. Entenda bem, para que você possa defender. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Esse porquê não é porquê de pergunta, é porquê de explicação. Então não está fazendo pergunta nenhuma aí, está explicando, está afirmando. Paulo está afirmando, porque há um só Deus e um só mediador. Não é assim? Por que há um só Deus e um só mediador? Não tem interrogação. É um porquê de afirmação, é um porquê de confirmação. Mediador é o único caminho que leva para Deus. Ele media, ele intercede, ele faz a ponte, ele faz a amizade entre o homem pecador e Deus. Olha que coisa maravilhosa, né? Quando nós estamos orando, quando nós estamos intercedendo, quando nós não estamos entendendo uma situação, quando nós não estamos conseguindo enxergar Cristo, o único mediador, Ele nos mostra como chegar, como fazer, como entender, como chegar a Deus através da sua encarnação. Amém? Então, nós entendemos aqui que através dessa palavra mediador, nós entendemos que Cristo ele se tornou redentor num só homem aqui na terra, perfeitamente Deus, porque ele foi capaz. Por que ele foi redentor? Ele foi capaz de suportar na cruz a ira divina. Quando ele foi para a cruz, ele foi com as nossas enfermidades, com os nossos pecados, com as nossas falhas, a nossa culpa, e ele suportou a ira divina.
Deus, desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, procurou na terra um representante. E ele não encontrou. Deus procurou um representante aqui na terra e não encontrou alguém que fosse justo, sem pecado, perfeito, que ouvisse as suas ordens, que fizesse a sua vontade, que suportasse a ira. Ele não encontrou. Então, ele mesmo veio. Ele mesmo veio. Deus veio através do seu Filho Jesus, para que esse processo de salvação ele fosse concluído. Quem está entendendo? Amém? E mesmo sendo uma pessoa única, Jesus Cristo possui todas as qualidades essenciais, tanto divinas quanto humanas. E aí nós vamos para a Bíblia novamente. Não existe em Cristo uma personalidade diferente, uma personalidade dupla. Cristo homem, Cristo Deus. Vamos conferir? João, capítulo 10, e o versículo 30. Esse é um versículo curto, mas ele é tão comprido, sabe? É um versículo curto, mas ele é tão cheio, ele é tão assim, dá pra gente ficar aqui falando dele a noite inteira, e ele é curto demais. João, capítulo 10, e o versículo 30. Olha que interessante. Eu e o Pai somos um. É uma coisa muito curta, não é? Não precisou explicar muita coisa, ele foi simples. Eu e o Pai somos um. Nesse trecho estava havendo a festa da dedicação, e Jesus ele estava passeando no templo de Salomão. Jesus estava lá passeando. Eu entendo que, usando a palavra passear, Jesus estava tranquilo, estava totalmente tranquilo, observando o templo, pensando, falando com Deus. Nós não sabemos. E aí os judeus rodearam Jesus e falaram para ele assim: até quando você vai levar isso? Até onde? Até quando você vai esconder esse suspense? Você é ou não é o Cristo? Até quando você vai esconder? Fala logo se você é ou você não é o Cristo. Aí Jesus fala: já vos tenho dito, mas vocês não credes. Eu já expliquei para vocês. As obras que eu faço é em nome do meu Pai, mas vós não credes. São essas obras que testificam de mim. Aí ele já vai com mas vocês não entendem porque vocês não são ovelhas. Jesus já vai encurtando o assunto. Vocês não entendem porque vocês não são ovelhas. Porque as ovelhas ouvem a minha voz. Aí os judeus ficaram confusos, porque Jesus falou assim: e eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, e é vida eterna. Esse homem é ou não é o Cristo? Aí ele fala: meu Pai que deu essas ovelhas para mim, e ele é maior que todos, e ninguém pode tirar essas ovelhas da minha mão. Já pensou? Ninguém pode tirar essas minhas ovelhas da minha mão. Ninguém pode arrebatar essas ovelhas da minha mão. Elas são minhas. Aí ele vem e fala no 30: eu e o Pai somos um. E aí o que aconteceu? Os judeus pegaram as pedras para apedrejar Jesus, porque eles achavam um absurdo um homem dizer que era Deus. Aqui Deus, Jesus, mostra harmonia, consentimento, intimidade com Deus, total bom entendimento. Mostra que ele era 100% homem, 100% Deus. Aí em João ainda, vai um pouquinho para frente, capítulo 17, o versículo 4 e 5.
capítulo 17, versículo 4 e 5. Vamos ler o 3 também, vai? Versículo 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me Tu, ó Pai, junto de Ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo, antes que o mundo existisse. Quem que está falando aqui? É a oração sacerdotal de Jesus, certo? É a oração de Jesus aqui. Quando Jesus fala aqui, ó, Pai, glorifica-me Tu, com aquela glória, ou seja, eu tenho conhecimento dessa glória, aquela glória que o Senhor tinha antes que o mundo existisse. Aqui prova que Jesus estava lá, na hora da criação. Antes que o mundo existisse, aquela glória lá derrama sobre mim. Que glória será essa, hein? Perfeita, grande, maravilhosa, abundante. Que o próprio Jesus aqui, ó, aquela glória lá, antes que o universo existisse. Glorifica-me, Tu, agora. Então Jesus estava lá. Nós temos um arsenal de versículos que comprovam isso, e ainda existem pessoas que não acreditam nisso, e ainda existem pessoas que dizem que não é nem primeira natureza nem segunda natureza, é terceira natureza, porque irmãos, quando a gente vai pesquisar, a gente encontra cada absurdo. Não é nem natureza divina nem humana, é uma terceira. Como assim? Então nós percebemos que as pessoas, elas só entendem o que elas querem entender, certo? Por mais que a gente explique, prove, muitas vezes faz que nem algumas seitas aí, quer dizer então que o capítulo de João está fazendo isso? Vamos mudar o capítulo de João, vamos fazer uma nova versão do capítulo de João e vamos distribuir entre todos os que são da nossa comunidade, para que todos possam entender dessa forma e não da outra. Então, irmãos, se nós não plantarmos a palavra no nosso coração, nós podemos ser enganados, sim, podemos. Mateus capítulo 27, Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus 27, versículo 46, 27, 46. Diz assim: e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Essa oração, Salmo 22, versículo 1, Jesus recita essa oração em aramaico, quando estava na cruz. Por quê? Porque ele foi privado do favor de Deus. Naquele momento ele foi privado do favor de Deus, da misericórdia de Deus, da comunhão de Deus. Porque nesse exato momento, nesse momento que ele fala, Eli, Eli, lema sabachthani, ele estava levando sobre as suas costas a nossa culpa. Exatamente nessa hora. Quem poderia, será que um humano poderia suportar essa culpa? Será que um humano poderia suportar essa ira? Somente Deus. João, vamos voltar para João, capítulo 19. João 19 e o versículo 28. Eu vou lendo para nós não tomarmos tanto tempo. 19 e 28. Então, nós acabamos de ler Jesus orando, e agora nós vamos ler aqui acontecendo uma outra coisa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, ele disse: tenho sede. Como homem, tenho sede. Apesar de levar todos os pecados, me dá um pouco de água. Tenho sede. A humanidade de Cristo, Deus do universo, Deus homem, padecendo.
Aí nós vemos com um título divino. Como isso? 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. E o versículo 8. É bem denso, tá, irmãos? Essa parte do estudo, porque precisa muita pesquisa mesmo da palavra de Deus para nós entendermos. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 8. Eu poderia muito bem dizer aos irmãos o que é a unidade e fim, mas eu quero que os irmãos participem, eu quero que os irmãos confiram na Bíblia, que nós não estamos inventando nada aqui, nós estamos trazendo versículos que realmente nós lemos, né? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. No versículo 7, está falando de quem que ele está falando no versículo 8? Está falando da sabedoria de Deus. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Então aqui, ação divina, ou melhor, ação humana, sabedoria, título divino, Senhor da glória. Então, uma ação que tanto um homem pode ter, como Deus pode ter, não é verdade? A sabedoria? O homem pode ter. Então aqui, uma ação que pode acontecer, uma manifestação humana com o título divino, Senhor da glória. Outra manifestação humana com título divino está em Colossenses. Colossenses capítulo 1 e o versículo 13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então aqui nós temos a ação voltada para a humanidade, que é o que? Remir pecado. Aí nós vemos em João capítulo 3, versículo 13, a ação divina com título humano. João, capítulo 3 e o versículo 13. 3:13. Diz assim: ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Ação divina, subir. Título humano, Filho do homem. E a mesma coisa nós vamos encontrar em João 6,62, em Romanos 9, 44 e 5. Né? Nós vamos ver essa troca de humano e divino por toda a Bíblia. Tá? E aí, qual seria o efeito da unidade de Cristo para a nossa vida? Qual é o efeito da unidade da pessoa de Cristo para a nossa vida? O que você pode extrair disso? Extrair que a natureza de Deus ela é imutável, certo? Ela não muda. Ela não muda. E existe uma comunicação entre essa natureza. Existe uma comunicação para nós através dessas duas naturezas. É bem interessante a comunicação de atributo de Deus. Então, tanto os atributos quanto as qualidades humanas ou divinas são propriedade da pessoa de Cristo. O próprio Cristo se apossou dessas qualidades quando esteve aqui na terra. Isso significa que a pessoa poderosa do Senhor Jesus pode ser, ao mesmo tempo que Ele está aqui, nos ensinando, nos guardando, falando conosco, Ele pode também visitar outra congregação, outra pessoa e curar ao mesmo tempo e fazer milagres ao mesmo tempo, sendo onipresente, onipotente, onisciente. Essa é a comunicação do atributo de Deus, coisa que o homem não pode fazer. Outro atributo de Deus é poder suportar as aflições desse mundo, as mesmas tentações desse mundo, saber o que você sofre, saber o que você está passando, saber o que você está sofrendo, sem contudo cometer as mesmas falhas que você comete.
sem contudo cair nos mesmos deslizes que nós caímos. Ele nos entende sem praticar o que nós praticamos. Então é uma parte que nós precisamos assim agradecer muito ao Senhor. E não há problema se nós não entendemos isso tão claramente. Por que não há problema nisso? Porque esses versículos que nós trouxemos aqui é o que Deus permitiu que nós trouxéssemos. Por que eu estou falando isso? Porque por mais que alguém escafunche a Bíblia, nós sabemos muito bem até onde Deus quer revelar. Então existe um limite. Eu não entendi, eu quero ir mais a fundo nessa questão da natureza, da unidade de Cristo. Você não vai saber mais que isso, porque é isso que foi revelado. Entendeu, irmãos? É isso que foi revelado. O que acontece em outros lugares? As pessoas não se contentam com o que foi revelado e começam a inventar coisas, inventar doutrinas, inventar costumes, inventar fardos, inventar um monte de achismos, e aí nós entramos numa situação complicada, porque pega um versículo solto. Vocês viram que nós lemos o contexto do versículo, entendendo o que estava acontecendo naquela época? Porque é importante que isso aconteça. Não é só falar assim, olha, eu e o Pai somos um. Vamos entender o que estava acontecendo naquela hora, onde Jesus estava, o que ele estava fazendo, por que ele disse isso, a quem ele queria chegar, a quem ele queria acertar, como acertou. Então nós sabemos que Deus, ele permite que nós entendamos até onde ele quer que nós entendamos. Estamos cientes que muitas coisas ainda não estão reveladas para nós. Existem muitos mistérios não revelados para nós. Não pense vocês que nós vamos sair daqui totalmente convincentes da unidade dessa pessoa. Poxa, não posso dividir. E é 100% homem, 100% Deus, num só corpo. Não consigo, a minha mente não consegue. Verdade. Se você está pensando isso agora, é verdade, é limitado, a nossa mente é limitada. Mas Deus permitiu você entender até aqui. E isso basta. E agora o que eu preciso pedir, e você precisa pedir, é fé. Fé para poder acreditar nisso, fé para poder usar isso a seu favor. E as outras coisas serão reveladas ao longo do tempo. Existem coisas, irmãos, que serão reveladas para nós somente na eternidade. Somente na eternidade. Nós vemos especuladores absurdos aí. Mas será que nós somos eleitos? Será que no céu vai ter comida? Será que no céu vai ter jardim? Será que no céu a gente vai conhecer um ao outro? Será que no céu vai ser isso? Existem respostas para algumas dessas perguntas e tem coisas que não têm resposta. E fim? Não tem. Fim. Não adianta procurar escafunchar. Não adianta. E também não adianta dizer assim, Deus me revelou, não está na Bíblia, Deus me revelou que lá no céu vai ser assim, assim, assim. Irmãos, o Senhor deixou a sua palavra para que nós nos contentemos com ela em relação às coisas que estão ocultas. Não tem coisas que não precisamos saber, não vai mudar a nossa salvação, não vai mudar. Concordam? Não vai mudar. Por exemplo, eu não vou ser membro dessa igreja, porque essa igreja é batismo por aspersão e eu quero por imersão, porque a Bíblia diz, não tem na Bíblia isso aí. Não existe. Mas o que é certo? Não sei. Batiza. E fim. Batiza, nasce de novo. Não precisa ficar. Tem gente que fica em cima do muro a vida inteira. Não, eu não me batizo porque ali é por imersão, ali é por aspersão. Eu não sei qual que é certo. E se eu me batizar batize. Nasça de novo, é importante. Deixa essas questões para depois. Existem questões que não são para nós. E fim. Comece a estimular a sua fé e falar, é isso aqui, me ajuda a acreditar na sua palavra, a unidade de Cristo, a pessoa de Cristo é Pai, Filho e Espírito Santo, eu e o Pai somos um, amém. Aleluia.
O mais importante da nossa vida é saber que Jesus veio para nos resgatar, Jesus veio para nos perdoar, Jesus já nos transformou, né? Nós estamos aqui, o nosso pecado já está perdoado, Ele já levou. Olha que interessante, o pecado que você vai fazer amanhã, Jesus já levou. Ele já foi crucificado com esse pecado. O pecado que você vai cometer amanhã, tal hora, tal minuto, Ele já pagou por esse pecado. E tantos outros que faremos até a vinda dele. Porque quem não tem pecado aqui, que atire não só a primeira pedra, mas o que estiver na mão. E eu abaixo aqui, porque tem. Né? Nós pecamos a todo momento. O que pode acontecer é que nós não pecamos o pecado igual. Por isso que aí muitas vezes nós queremos julgar, né? Porque nós não estamos pecando igual. Mas é pecado do mesmo jeito. Aquela irmã, ela adulterou e você fofocou. É o mesmo nível ali. Obviamente que não existe, não é uma coisa assim, nossa, um adultério comparado a uma fofoca, não é isso. Eu quero dizer que para Deus as duas coisas já são um erro. Já é um erro. Claro que Ele vai julgar um de um jeito, o outro de outro, mas para Ele os dois são pecado. O nosso costume é falar assim: o meu pecado é desse tamanho, mas o meu irmão é grande. Então, esse é o ponto. Uma outra coisa que Jesus ele comunica através da sua natureza é a graça. Né? Desde o primeiro momento de existência, a natureza humana recebe o quê? Toda a sorte de dons espirituais. Então, toda a sorte de dons, quando Jesus encarnou, Ele recebeu, né? Plenitude, sabedoria, poder, tudo. E se tornou a mais superior de todas as criaturas da terra. E aí, para concluir, quais são os erros que eu não posso cometer depois desse estudo? Eu não posso negar a realidade da natureza divina e a natureza humana. Não posso negar, ela existe. Quem acredita? Ela existe, natureza humana, natureza divina. Nós lemos aqui, provei para vocês por versículos que ela existe. Eu não posso negar a realidade da natureza humana, que ela veio aqui, Cristo encarnado. Eu também não posso negar a integralidade dessas duas naturezas, que elas são duas em uma. É exatamente esse o ponto que os testemunhas de Jeová diferem. Eles não creem. Jesus foi uma pessoa, um profeta, ele não está na unidade com Deus. Então aí é o ponto que a gente precisa se afastar. E as heresias, elas são extremistas. Ou elas são muito assim, eu nego a existência, a unidade de Cristo, ou elas pegam e colocam assim, eu afirmo que teve duas naturezas e afirmo até que teve a terceira natureza. Então o extremista, ele vai ao fundo. Uma vez alguém disse para mim: tudo que é rígido quebra, muito rígido quebra. Então a gente precisa prestar atenção até onde nos é permitido. Não fique embutindo coisas, colocando coisas que a Bíblia não diz. A Bíblia nos diz isso. Acabou. Conclusão: Jesus é uma pessoa única. Não teve ninguém nessa terra igual a Jesus, nunca haverá. Nós temos tudo nas mãos para conhecer a pessoa maravilhosa de Jesus. Hoje aqui é um privilégio, hoje aqui é uma bênção. Ele está aqui, Ele está aqui. Através de Cristo nós somos preenchidos, tá? Então todo vazio, toda lacuna, tudo que há em nós que ainda não foi preenchido, Cristo preenche. Nós temos um vazio do tamanho de Cristo. Ele é a peça fundamental da nossa vida. Não podemos querer nem além da Escritura e nem ficar aquém da Escritura. Muito importante isso, tá? Não vou muito. Por exemplo, esse assunto de unidade é muito chato, faz eu pensar demais, eu não quero. Você quer ficar aquém da Escritura, porque o Senhor está te dando a oportunidade de ir além.
certo? Ah, não, é muito difícil, é 3, mas não é 1, aí depois a natureza humana, a natureza divina, mas é 1, a essência, não consigo. Consegue. Medita direitinho na sua casa. Hoje esse assunto ficou na minha cabeça, porque a nossa mente não consegue fazer uma pessoa só. A gente tem que ter ali, porque a nossa mente é lógica, né? É a lógica, e o Senhor não trabalha com a lógica, muitas vezes. E a gente termina falando que conhecer, meditar, mergulhar, praticar, amar, permanecer na comunhão com o Senhor é o nosso dever, tem que ser o nosso prazer. Pedir ao Senhor que nos aumente a paixão, a vontade de ler, mesmo sem entender de primeira, de participar de estudos, mesmo sem entender de primeira, mas crer que você está no caminho certo. Crer que é isso mesmo que você quer. A mente, tem até um versículo que fala assim: Senhor, se a minha mente, Davi falou, se um dia a minha mente ela te negar, meu coração te quer. Em outras palavras, meu coração te afirma, porque a nossa mente titubeia, né? Então, que a gente finalize esse estudo hoje. Foi um pouco difícil, eu sei, é um pouco complicado, eu sei. Não é exigido que vocês saiam daqui entendendo isso de primeira, mas é necessário que vocês tenham agora um up a mais, certo? Um up a mais para vocês meditarem um pouquinho na unidade da pessoa de Cristo. Amém? As palmas que exaltam Jesus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Vamos colocar de pé. Deus abençoe a vida da Ana Carolina. Uma bênção de estudo. Irmãos, só lembrando que sábado, consagração com as irmãs. Amém? A partir das 8h30. Sábado à noite, o culto festivo com os varões e o terceiro dia da campanha, amém? Não percam. E domingo pela manhã, o café com os varões, amém? Às 8 horas da manhã, em nome de Jesus. Vai ser uma grande bênção. Que Deus possa abençoar a sua vida. Só lembrando que sexta-tarde também tem culto, amém? Às 3 horas, em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, queremos te louvar e te agradecer, Pai, por esse estudo da Tua Palavra, por cada irmão que passou por essas portas. Pai, peço a Ti que o Senhor possa nos levar, Pai, em segurança, Senhor, até os nossos lares. Nos conceda, Pai, uma noite abençoada, um descanso abençoado, Senhor, e prepara tudo até o próximo encontro neste lugar, Pai. Derrama da Tua graça, do Teu poder, abra a nossa mente, o nosso entendimento, para que a gente possa, como diz a Tua Palavra, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nos ajuda a cada dia, Pai, nesta caminhada. Pai, que o adversário tenta nos parar e nos desanimar, mas o Senhor que nos dá força para permanecermos, Senhor, a cada dia na Tua presença. Abençoa para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Está encerrado, vão todos em paz, em nome de Jesus.